Alô, seja muito bem-vindo ao nosso programa, né? Que é a nossa história, a minha vida de concurseiro, onde eu conto capítulos diários aqui nesse final do ano, a minha história, como foi estudar para concurso, como que eu passei, né? Nos 6 concursos que eu passei, como que foi a nomeação, como foi a primeira aprovação. Tudo isso a gente vai contar aqui nesses capítulos que se seguem aqui, né, gente? O último capítulo eu contei a história do Correio, onde eu faço o concurso para a cidade de Lençóis Paulista, onde morava a minha noiva e agora esposa, com o sonho de casar com ela, passar a ser carteiro na cidade, ela trabalhando numa padaria de caixa, e ali eu ia conseguir casar e começar a minha vida, né? Minha família de casado. Basicamente, eu sempre falo que eu estudei para concurso para constituir minha família, para casar com a minha esposa, que era muito apaixonado por ela e até sou hoje, né? Depois de 22 anos de casado. Mas, continuando a história, então, fiquei em segundo lugar, era uma vaga. E, basicamente, eu não sabia que concurso público tinha possibilidade, né? Que não era assim, uma vaga, chama só aquele um, não chama o resto. Eu, para mim, como eu tinha ficado em segundo, não consegui, não passei no concurso, que droga, né? Vou ter que continuar estudando. E esqueci desse concurso. Como eu morava na casa do meu amigo Jonas Sampaio, treinador de goleiros, né? Que era meu treinador de goleiros na época que eu estava trabalhando em Marília, daí ele me emprestou a casa para eu ficar lá em Lençóis estudando. Provavelmente, né, foi alguma comunicação para lá, mas como eu não morava lá, né, ou talvez ele estava viajando também, que não morava direto lá, então depois ele foi para treinar o time do Catar, em Doha, na capital do Catar. Então, basicamente, esse concurso eu perdi. Eu acredito 100% que eu fui nomeado, mas, como eu falei no último episódio, eu perdi esse concurso Correios porque eu não sabia como funcionava concurso público. A partir dali, gente, eu estava praticamente largando o futebol, né? Eu estava esperando um novo time para fazer um acerto, um contrato. Enquanto eu aguardava isso, eu estava estudando para concurso porque eu entendia que poderia ser a solução da minha vida, né? E fiz os Correios, não deu, e logo em seguida abriu o concurso de agente fiscal do CREA, né? Que eu sabia, não sabia na verdade, né? Eu sabia que era concurso público, não sabia que era por CLT, né? Que não tinha estabilidade. Mas como eu vi que o salário aí hoje mais ou menos se aproximava do TRF, ou seja, se um técnico TRF ganha 8.500, um agente do CREA ganhava na época uns 6 mil, por exemplo, 6 mil reais. Acho que seria isso. Então era um salário muito bom. E eu disse, cara, muito melhor do que ser carteiro, né, nos Correios. Um bom lugar para trabalhar. Aí eu comecei a estudar um pouco a dinâmica de inscrições para concurso. Como eu vi ali em Lençóis da 62 para uma vaga e esse concurso era por cidade, eu olhei e disse, não, tem essas 2, 3 cidades aqui que teve menos inscritos no último concurso do CREA. Então eu acho que vou fazer para uma dessas. Escolhi a mais perto, que era São Carlos, né? Que tinha ônibus direto aí para Lençóis Paulista, facinho, não era difícil de chegar. Era perto de Lençóis, não tão longe, não tão perto, mas não tão longe. Então eu me inscrevi para São Carlos, para ser agente fiscal do CREA. E continuei estudando. O que eu estudava, gente? Eu estudei só o primeiro concurso, que foi o Direito, né? Que foi o TRF, depois eu caí nos concursos de Português e Matemática, né? Correio foi uma prova disso, estudava muito com Português e Matemática. E o agente fiscal do CREA era uma prova que caía só Português e Matemática e uma redação, né? E uma redação para avaliar aí o conhecimento de português na redação. Então eu estudei muito, né? Me preparei. Eu mantinha a minha rotina de 8 horas de estudo por dia e olha só, gente, tá? Muita gente acha que é impossível manter essa rotina. Eu mantinha e não tô maquiando nada, tá? Realmente eu estudava 8 horas. Eu levantava, era meu trabalho, como eu não estava jogando futebol nessa época, eu estava aguardando contratos, né? Contatos para fechar contrato. Depois que eu fiz o concurso, ainda fui para um outro lugar, aí fiquei uns 3 semanas ou um mês, né? Para que tava para fechar com o Oeste de Itápolis, que agora acho que nem é mais de Itápolis, o Oeste, e acabou não fechando lá. O contrato foi ali que eu desisti do futebol, tá? Basicamente foi a chance que eu pensei que eu estaria indo bem lá e acabou que, por circunstâncias da vida, né, deu errado, que voltou o goleiro lá, que era o goleiro que tinha ido embora, e aí eu vi que realmente não estava nada fechando para eu continuar minha vida como goleiro de futebol. Então, voltando ali, abri o CREA, estudando bastante, 8 horas por dia, de manhã acordava, 8 até meio-dia, descansava 2 horas, e ali das 2 até às 6 da tarde. Isso diariamente, né, para chegar e fazer bem na prova. O que eu fazia muito, gente? Não tinha site de questões, eu fazia questões. Eu fazia muitas questões porque eu estava bem. Então eu queria manter aquilo que eu estava fazendo, questões de português e matemática. Fazia muitas e muitas questões, pegava livro de exercícios, comprava livro de exercícios. Não tinha site de questões em 2001, né? 2000 para 2001, foi quando? Foi no final de 2000, início de 2001, se eu não me engano, foi isso. Foi final de 2000, tá? E aí eu fazia isso, muitas questões.
E o que que aconteceu, por exemplo? O que aconteceu? Então, fui fazer a prova, cheguei em São Carlos, fiquei no hotel, né? Viajei um dia antes, fiz aquela preparação, fui pro hotel. Deu 120 e poucos inscritos para 2 vagas. Fui fazer a prova, fiz a prova, saí com o sentimento de que fui bem na prova, sabia muitas questões. E depois então saiu o gabarito. Das 50 questões eu acertei 45. 45 questões, olha só, tirei 90 na prova. Tudo bem que na thumb aqui você vai ver que eu tirei 100, né? Mas tipo, tirei 90 nessa prova. E estava muito esperançoso, porque o que aconteceria? 10 pessoas iriam para a segunda fase, dessas 120. Essas 10 iriam para a segunda fase, não teria mais nota, zeraria a nota da prova objetiva, não valeria nada. E o que valeria é a nota de uma redação, da redação, né? Daí colocaria em ordem decrescente, né? Da maior redação para menor, os 10 primeiros colocados, sendo que eram 2 vagas. Então eu passei ali para a segunda fase, né? Eu pensei, né? Pô, com 90% da prova, não tem como não passar entre os 10 primeiros. Só que aí na semana seguinte a prova era da VUNESP, tá? Foi anulada a prova da VUNESP de 2000 do CREA São Paulo em razão de um vazamento do tema da redação. Olha só, naquela época já acontecia essas coisas, né? Para tu ver como sempre acontece problema em concurso. Então vazou, anulou a prova, eu já tinha encerrado aquele período, acho que foi, né? Logo depois que anulou, daí eu acabei voltando. Passou o período que eu fui para o West Staples, acabei voltando para o Rio Grande do Sul e desistindo, né, por completo do futebol e voltado simplesmente a estudar para concurso. E ali eu estava aguardando então essa nova prova do CREA, que ia ter uma nova prova, mas olha, eu estava no Rio Grande do Sul. E enquanto isso abriu o concurso para a Prefeitura de São Jerônimo, do lado de Porto Alegre. Naquela época eu sabia do concurso e como São Jerônimo era muito pequeno, as inscrições eram só pessoalmente na prefeitura. E eu viajei, fui lá para Porto Alegre, que era do lado de Porto Alegre, deu 5 horas de viagem, de ônibus. Fui lá, fiz uma inscrição, comprei a apostila na prefeitura, lá onde fazia a inscrição para estudar. E vim embora. Daí estava estudando para a Prefeitura de São Jerônimo. Fazia o quê? Uns 3 semanas. Aí sai a data da prova do CREA São Paulo. A mesma data da Prefeitura de São Jerônimo, né? Então aí acabei não indo fazer a Prefeitura de São Jerônimo, porque eu disse, cara, eu fui muito bem, né, na primeira prova. O salário é bem maior aí do agente fiscal do CREA, então vou viajar para São Paulo, vou gastar minha passagem aqui para São Carlos, e depois eu passo ver minha esposa, que ficava em Lençóis Paulista, que na época era minha noiva, né? Então, eu fiz isso. Gastei dinheiro de novo, fui para São Paulo, fui fazer a prova em São Carlos, fiz a prova, né? Tava estudando português e matemática pra caramba. Cara, tirei 100. Ou seja, a única prova que eu posso dizer assim, gabaritei a prova, foi a prova da VUNESP do CREA São Paulo, após a anulação. Acertei as 50 questões, 25 de português, 25 de matemática. A partir dali, então, a expectativa era enorme, né? Poxa, gabaritei. Duvido que mais que 10 pessoas gabaritaram essa prova. Tô na segunda fase. Agora é só torcer pela redação. Aí saiu o resultado primeiro da classificação, eu fiquei em primeiro lugar empatado com um outro inscrito em São Carlos, que também tirou 100 na prova. Então 2 pessoas, eu e ele, estávamos com as 2 vagas. Aí acho que depois, o último colocado, acho que tinha tirado 92% da prova, se eu não me engano, ou 90%. Aí voltando. Saiu então, depois de divulgado o resultado da prova objetiva, mais 15 dias, um mês, saiu a prova discursiva. E aí, para minha surpresa, então, eu caí, né? Porque era 0, não valia nada a prova, né? Objetiva. Eu tirei 65 na redação e fiquei em 6º lugar. Primeiro tirou 90, 85, 80, 75 e minha redação ficou em 6º lugar, a 6ª redação. Como eu disse, essas 10 pessoas ficaram no cadastro reserva do CREA. Como eu, cabeção, não sabia, né, que podiam me chamar, eu disse, cara, mais um concurso que eu não passei, não fiquei dentro das vagas, eram 2 vagas, fiquei em 6º. Perdi a chance, né, do cargo público e ali eu estava muito acreditando que ia dar certo, que eu estaria entre os 2 primeiros e seria chamado aí trabalhar em São Carlos, né? E aí então naquilo ali eu já estava no Sul de novo, já tinha visto a minha noiva e estava no Sul, morando no Rio Grande do Sul, desisti do futebol, tinha voltado a fazer a faculdade, estava no final de 2000, no início de 2001 comecei a fazer a faculdade, tá? E o que eu decidi então? A partir dali, a partir de eu perder a prova de fiscal do CREA, tava muito com aquela vontade de desistir, sabe? Parecia que eu tava indo e não tava conseguindo, sempre batendo na trave, né? E eu queria muito ter mais estabilidade, eu só tinha jogado futebol até aquele tempo e passar num cargo para poder ver aí como que eu ia casar, né, com a minha esposa. E então, fiquei muito abatido. Essa realmente foi a prova que mais me deixou abatido, assim, pensando em desistir, porque
Eu já estava final de 99, né? Tava mais de um ano estudando e não tinha conseguido aprovação, né? Final de 99, agora é final de 2000, já passando para o início de 2001, né? Basicamente isso. Aí eu teria que decidir o que, que eu iria fazer, quais os próximos concursos fazer. Então, essa é a história do quinto capítulo, é a história que eu gabaritei a prova, tirei 100 e não fui nomeado. Ou fui nomeado e não sei, né, gente? Fui convocado porque eu não deixei mesmo. Como eu falei para vocês, o endereço lá eu não deixava, então não sei, não tenho a menor ideia se me chamaram ou não pro agente fiscal do CREA. Mas colocando que é 4 anos, acho que dificilmente, né, não chegaria até o sexto colocado, pela rotatividade, talvez, sei lá. Mas é isso aí. Aqui a gente termina então o quinto episódio e amanhã a gente vem com mais história. Qual será o próximo concurso aí que eu fiz em 2001, depois do agente fiscal do CREA, né? Qual será o concurso? Vocês podem ver que eu estava estudando bastante concurso aí menor, né? Para garantir uma nomeação. Então, será que eu utilizei de novo essa técnica com português e matemática e para esse tipo de concurso? Então acompanha aqui na série que a gente volta amanhã.